Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos felizes por estarmos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço muito aos irmãos que já estão presentes e aqueles que, com certeza, já já chegarão, não é? É uma alegria muito grande. Nós sempre estamos na presença do Senhor, servindo ao Senhor, e já já nós estaremos no nosso lindo templo que o Senhor está nos dando e estaremos juntos louvando, engrandecendo e adorando o nome do Senhor. Amém? Muito bem, hoje nós vamos para o terceiro estudo especial em Gênesis sobre a vida de Abraão. Para quem está chegando agora e não tinha o costume de conosco estar nas quartas-feiras, é uma alegria te ter conosco e uma felicidade muito grande. Nós, da Igreja Brasil para Cristo, nós temos uma alegria muito grande de nos reunir e ler a palavra de Deus, e entender a palavra de Deus e buscar aprofundamento na palavra de Deus. E você que talvez nos esteja vendo e ouvindo pela primeira vez, nós temos em nossa igreja um guia de leitura bíblica diária. Todo dia nós lemos um capítulo da Bíblia e alguns de nossos pastores, um pastor, ele é determinado para aquele dia para nos trazer uma palavra do Senhor. E como está sendo uma bênção. Nós já estudamos todo o Novo Testamento e agora estamos estudando o Primeiro Testamento, ou seja, o Antigo Testamento, né? E Deus está falando ao nosso coração. E o que acontece nos cultos de quarta-feira? Você que está chegando pela primeira vez, é uma alegria te ter conosco. Nas quartas, nós pegamos pontos fundamentais ali do livro que estamos estudando e lendo e aprendendo e discernindo, e vamos a fundo em conhecimentos históricos, conhecimentos geográficos, conhecimentos políticos e, principalmente, conhecimentos espirituais. Então, nós estamos em toda esta grande maratona maravilhosa de estudos bíblicos, e você que está nos vendo pela primeira vez, nós já estamos no terceiro estudo especial sobre a vida de Abraão. Vamos ver hoje o terceiro estudo, quarta-feira que vem, é o último estudo especial sobre a vida de Abraão. E aí partimos para um outro personagem fundamental no livro de Gênesis, e assim vamos caminhando, Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já estão conosco, e a paz do Senhor para todos, né? Vamos começar nosso estudo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos começar o nosso estudo. Abra comigo, por gentileza, o livro de Gênesis. Vamos lá? Abra o livro de Gênesis. Nós, então, estamos em Gênesis, capítulo 12, e agora vamos caminhar bastante pelo livro de Gênesis, e nós estamos em Gênesis, exatamente Gênesis 14, não, Gênesis 12, e hoje nós vamos caminhar até Gênesis 15. E aí, no próximo estudo, nós vamos ter a possibilidade, meu amado irmão, de caminharmos juntos, literalmente, até Gênesis 20 e pouco, que é quando termina a vida de Abraão. Amados irmãos, Abraão é o pai da fé. E na última aula que tivemos, no último estudo que tivemos, nós tivemos a alegria de ver que o nosso querido e maravilhoso pai da fé não é à toa que é assim chamado e considerado. Com Abraão, nós aprendemos lições preciosíssimas sobre a fé. E
Hebreus capítulo 11, versículo 3, nos diz de forma muito clara, que pela fé, Abraão ouve a palavra de Deus, Abraão sai da terra onde estava, indo para uma outra terra, sem saber literalmente ao certo para onde ia. Sem saber ao certo para onde ia. E a gente viu no estudo passado a dificuldade, o caminho, os perigos, as incas, a mudança radical de vida de Abraão, e vimos até o momento em que ele chegou em Canaã, a terra que Deus tinha prometido para ele. E eu quero lhe chamar a atenção porque hoje nós vamos do capítulo 12 até o capítulo 15, e no capítulo 15 nós temos exatamente metade ali dos fatos importantes quanto à vida de Abraão. Após o capítulo 15, aí nós teremos os demais fatos que encerram a vida de Abraão. E a vida de Abraão está elencada na palavra de Deus para que eu e você possamos crescer no tocante à fé, porque Abraão é o pai da fé. Tá? Eu sei perfeitamente que, pela fé, Noé construiu toda aquela arca. Eu sei perfeitamente que, em razão da fé que tinha, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Agora, é muito interessante que a palavra de Deus não nos descreva muito de todos os heróis da fé, mas sobre Abraão, a palavra de Deus traz uma descrição tão grande sobre ele. Significa algo que é fundamental para mim e para você. Significa que a vida de Abraão é uma vida paradigmática, é uma vida exemplar para nós que também caminhamos e vivemos por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus diz que ninguém que se aproxima do Senhor se aproxime dele sem fé. Ele não há de recebê-lo. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos, porque a fé está pautada na palavra de Deus. E eu quero, esta noite, lhe chamar a atenção para fatos que foram importantíssimos na vida de Abraão nos capítulos 12, 13, 14 e 15, principalmente o capítulo 15, e, obviamente, na próxima quarta-feira, encerramos toda a vida de Abraão e nós vamos entender por que ele é o pai da fé. Creio que a maioria dos irmãos se recordam de todo aquele estudo da semana passada. Creiam que os irmãos se recordam dos vídeos, das dificuldades, do problema, mas eu preciso que os irmãos literalmente entendam um fato que é para nós, com certeza, absolutamente fundamental, absolutamente essencial. Quando você pega o capítulo 12 de Gênesis, você vê literalmente Deus chamando Abraão, mas como nós já falamos, é a segunda vez que ele chama Abraão, tá? É a segunda vez que ele chama Abraão. Ele já tinha chamado em Ur dos Caldeus, e aqui em Gênesis 12, Abraão está não mais em Ur, mas Harã. E aí nós vimos direitinho nos mapas exatamente as localizações das duas cidades. O que eu acho interessante aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, é que em Gênesis capítulo 12, quando diz assim o versículo 1, ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, Ló foi com ele, e tinha Abrão 75 anos, quando saiu da terra de Harã. Abrão é
absolutamente fantástico, porque o primeiro ponto a salientar sobre ele esta noite é a idade dele. Abrão tinha 75 anos quando foi chamado. E eu quero que você coloque no seu coração algo fantástico. A idade não é obstáculo para a fé. A idade nunca foi, nunca será obstáculo para a fé. Não pense que 75 anos de Abraão seria algo não tão equiparado a 75 anos de hoje. Não, meu irmão. Abraão viveu 75 anos e aos 75 anos Deus fala com ele pela segunda vez. E ao falar com ele pela segunda vez, Abraão vem agora e Abraão simplesmente desce para o local onde Deus tinha chamado. Eu preciso que você compreenda este primeiro ponto, porque eu quero te salientar alguém que tinha 75 anos, alguém que simplesmente teve um contato pessoal com Deus e abriu mão de tudo aquilo que a gente viu e simplesmente vem para uma terra que desconhecia. Se alguém aos 75 anos é capaz disso, eu e você somos capazes de andar também como Deus quer que andemos, de fé em fé, de fé em fé. Então, eu e você, irmãos, que coisa terrível, nós não podemos, de maneira alguma, alegar o problema da idade. Nós não podemos alegar o problema do tempo passado. Nós não podemos alegar a questão de que, mas se eu sair, eu vou perder minha segurança. Se eu sair e eu for para onde Deus está me mandando, eu vou perder isso, 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 isso e isso. Irmãos, se idade, 75 anos, não é obstáculo para a fé, nada e absolutamente nada é obstáculo para a fé. Creia nisso. Olha que interessante. A fé, meu amado irmão, nunca vai se basear em sentimentos. A fé não pode ser baseada em emoções. A fé não pode ser baseada em experiências positivas ou negativas. A fé não pode ser baseada em ocasiões. Meu irmão, o que fundamenta a fé é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Isso é tão sério, a vida de Abraão é tão séria, que, com certeza, abra comigo agora Romanos, capítulo 10. Eu estou aqui com a minha Bíblia, você está aí com a sua. Quando a gente pega Romanos, capítulo 10, é interessante o texto que está no versículo 17. Olha que interessante, Romanos 10 e 17. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. A fé é produto da palavra de Deus. Então, Abraão, pai da fé, toma todas as posições na vida porque ouviu a voz de Deus e porque simplesmente desceu obedecendo a Deus. Agora volte comigo rapidamente para Gênesis capítulo 12. Para Gênesis capítulo 12. Olha que interessante. Quando você pega Gênesis capítulo 12 e vê a continuação, né? Deus fala a Abraão e Deus diz, eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou realizar na sua vida. E o que é interessante é que Deus simplesmente, de forma unilateral, diz, eu vou fazer. E Abraão creu na palavra de Deus. E Abraão sai de onde está e vai para uma terra que não conhece. Obviamente que os primeiros passos na fé, uns passos gigantescos. Aqui está o segundo ponto que eu quero salientar para você esta noite. Os primeiros passos na fé do pai da fé, que é Abraão, foram passos de obediência parcial. Obediência parcial.
Ele tinha que sair da terra dele, ele tinha que sair da parentela dele, ele tinha que ir para um outro local. Mas, segundo o que está no final de Gênesis 11, ele acompanha o pai dele, até por uma questão de talvez temor reverencial ao pai. Ele fica muito mais tempo do que tinha que ficar ali em Harã, e depois que o pai morre, aí ele desce. E quando ele desce, ele ainda leva Ló. Ele ainda leva Ló. E vai chegar um momento na vida de Abrão que os dois vão ter que se separar. Os dois vão ter que se separar. Mas o que eu acho lindo é exatamente o seguinte: Deus é tão bom, misericordioso, que Deus permite na nossa caminhada de fé que nós possamos caminhar na fé, de vez em quando cometendo pequenos deslizes. Ele ainda não abre mão de nenhum de nós, não abre mão daquilo que ele já determinou em nossa vida. E se num primeiro momento da nossa caminhada nós simplesmente não obedecemos por completo, não, nada, irmão, entenda aqui, quando você olha para todo o trajeto da vida de Abraão, você vê que a vida de fé exige, mais cedo ou mais tarde, separação total daquilo que está incorreto. Daquilo que não está na fantástica designação da palavra de Deus e dos decretos de Deus na nossa vida. Se, em primeiro lugar, eu queria te salientar que a idade não é um obstáculo, vida de fé, porque Abraão foi chamado aos 75 anos. Segundo lugar, mesmo aos 75 anos, ele tem pequenas parciais obediências, pequenos problemas no seu caminho de fé, e que Deus não desiste dele. Deus vai trabalhando com ele paulatinamente, mas coloque uma coisa no coração. A fé sempre tem por base a palavra de Deus. E não tem o que fazer. A vida de fé exige separação total daquilo que não está condizendo. Tanto que Abraão começou a ter momentos de separação, e nós vamos ver isso já já. E só me vem à mente aquele texto de 2 Coríntios. Abra comigo rapidamente. É interessante como a vida de Abraão se reflete na nossa vida de forma muito grande. Abra, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos irmãos na igreja de Corinto. E a segunda carta, no seu capítulo 6, meu amado irmão, capítulo 6, ok? Pegue no versículo 14. Olha que interessante. Veja que Paulo diz de forma muito clara: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e o maligno? E que união entre crente e incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, ele será o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. Serei vosso pai, serão para mim, cada um de vós, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O texto não está dizendo para a gente ser ET, tá? Não confunda as coisas. Mas o texto está dizendo exatamente o seguinte: à medida que nós vivemos a caminhada de fé que Deus preparou para a nossa vida, tal como o nosso Pai da fé, fatalmente o Senhor vai nos conduzindo a nos separar totalmente
daquilo que não está nos propósitos dele e não está de acordo com tudo que ele preparou para cada um de nós. Então, quando olhamos para a vida de Abraão, a gente entende exatamente isso. A gente verifica que é interessante como Deus fez, né? Deus simplesmente pega e, no momento correto, leva o pai de Abraão. E aí vê que Abraão desce ainda com seu sobrinho. E no momento correto, Deus dá um jeitinho simples de afastar, literalmente, Abraão do seu sobrinho. Esta é a verdade. Esta é a verdade. No momento correto, o Senhor o afasta. E o que é interessante é que, se você parar e pensar, Abraão, quando ele anda toda aquela terra de norte a sul, de leste a oeste, né? Quando ele anda toda aquela terra, verifique comigo que ele nunca fica atrelado a uma cidade o tempo inteiro. Ele é peregrino, ele é forasteiro, ele mora em tendas e ele fica um determinado tempo num local, depois determinado tempo em outro, depois determinado tempo em outro. E há uma razão extremamente simples para isso. Deus não queria que Abraão simplesmente se ambientasse com todos os moradores daquela terra, porque Deus iria, num futuro não tão distante, destruir aqueles moradores. Eles só não foram destruídos até aquele momento por uma razão simples, porque o nível de iniquidade, o nível de maldade ainda não tinha chegado ao ápice. Ainda não tinha chegado ao ápice. Irmãos, que fantástico. Abraão é fantástico. A vida de Abraão e a descrição que aqui está são inigualavelmente maravilhosas. Então, em primeiro lugar, coloque uma coisa na cabeça. Idade nunca foi obstáculo para viver uma vida de fé. Se com 75 anos um homem começou sua vida de fé, então eu e você podemos a qualquer momento da nossa existência dizer, eu creio e eu vou viver uma vida de fé. Segundo lugar, fé nunca está apoiada em sentimentos, emoções, experiências, ocasiões e etc. A fé sempre se baseia na palavra o quê? De Deus. E na medida que eu e você quisermos viver uma vida de fé, bote uma coisa na sua cabeça. Não é que você vai virar um ET e vai se separar de Deus e o mundo, mas o próprio Deus tomará providências, o próprio Deus encaminhará a sua vida para que tudo aquilo que simplesmente não condiz com a vontade dele seja afastado da sua vida. Seja afastado da sua vida. Eu estava essa semana até pensando nesse fato, puxa, que interessante, Abraão vai para uma outra terra e quando chega lá, Deus não permite que ele simplesmente já seja dono dessa terra. Não é verdade? Abraão foi para uma terra, obedeceu a Deus, e Deus simplesmente não deixou que ele fosse dono daquela terra. Deus diz para ele, ó, caminha de norte a sul, caminha de leste a oeste, olha a terra que eu vou te dar, vou dar a você, vou dar aos seus descendentes. E o que eu acho fantástico, irmãos, é que Deus não permitiu Abraão ser dono daquela terra. Ele comprou parte dela, mas dono integralmente não deixou. Você já pensou no testemunho vivo que era Abraão? Você já pensou que, ao contrário dos povos que lá moravam, os cananeus, os heteus, os heveus, os jebuseus, você já pensou que, ao contrário dos povos que ali estavam, Abraão morava em tendas e vivia se deslocando, só que onde ele chegava, ele levantava um altar a Deus e ele buscava ao Senhor Deus verdadeiro. Então Abraão era um evangelista, sem saber do título. Você já pensou nisso? Porque enquanto todos os outros povos estavam ali, adorando os seus deuses,
se abaixando perante os seus deuses, construindo templos para os seus deuses, e ali devocionados aos seus deuses. Meu Deus do céu, Abraão simplesmente se deslocava de lugar em lugar. Todo mundo olhava para ele e, de alguma forma, via uma proteção especial na vida dele. E o povo não via Abraão com ídolos. O povo não via Abraão com amuletos. O povo não via Abraão com imagens. Mas o povo via Abraão levantando altares e louvando a Deus, falando com Deus, servindo a Deus. Abraão andou aquela terra inteira. Você sabe por quê? Não se espante o que eu vou dizer agora. Isto é meu. Isso é um pensamento de minha cabeça. Não sai dizendo isso por aí, não. Tá bom? Mas é um pensamento meu. Sabe por que ele andou a terra inteira? Porque, de alguma forma, ele era exemplo de alguém que poderia servir a um único Deus. No meio de toda aquela região politeísta e maluca, Abraão era exemplo de alguém que poderia servir a um único Deus. Então, ele é como se fosse, na época, o sal da terra, a luz do mundo. E como exemplo, onde ele chegava, levantava altares, servia a Deus, todos os povos viam Abraão e todos os povos temiam Abraão. Ele era um grande rei, era um grande homem, era um grande senhor, era poderoso na terra, era um grande príncipe entre eles. E todo mundo dizia, nós temos visto que Deus te abençoa. Já já nós vamos chegar em Gênesis 15, e você vai ouvir Deus dizendo a Abraão, eu ainda não estou te dando essa terra, porque eu vou destruir esse povo, porque a maldade deles ainda não subiu até onde tem que subir para eu destruir. Como é que Deus iria destruir alguém que não lhe conhecia? Já pensou nisso? Como é que Deus ia destruir alguém que não lhe conhecia? Abraão era exemplo vivo de que havia um Deus verdadeiro e que aquele povo tinha que olhar para o Deus de Abraão. E daí a possibilidade, sim, posterior de destruição, quando não se renderam a esse Deus. Calma que isso é um pensamento meu, não sai por aí dizendo, e isso é um pensamento meu, mas é muito interessante, não é? Mas voltemos para o que interessa. Abraão é o pai da fé. Abraão, então, me ensina que, independente de idade, podemos começar palmilhando pelo caminho da fé. Abraão me ensina que a fé está baseada não em sentimentos, emoções, experiências, ocasiões, a fé está baseada na palavra de Deus. Abraão me ensina que o caminhar na fé é um caminhar paulatino e que Deus tem paciência, porque ele comete alguns erros e Deus vai simplesmente esclarecendo e abençoando até que ele chega à posição de varão que pode estar perante a presença de Deus. E Abraão me ensina que, querendo eu ou não, o Senhor vai retirar da minha vida tudo aquilo que atrapalha o meu caminhar por fé. Que Deus maravilhoso, né? Agora, raciocine comigo. É óbvio que Deus não deixaria de provar a fé de Abraão, né? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Deus chamou Abraão para viver sob a égide da fé, e Deus não deixaria de provar a fé de Abraão. E aqui está o quinto grande ensino da vida de Abraão para a minha vida e para a sua, que também vivemos de fé em fé, porque o justo vive e viverá pela fé. A nossa fé sempre será provada. A nossa fé sempre será provada. Eu acho muito interessante, meus amados irmãos, porque o mesmo Deus que, no capítulo 12, acabou de dizer que abençoaria Abraão, daria a ele tudo que ele necessitasse, seria o Deus dele,
esse mesmo Deus, lá no versículo 9, né? Versículo 9, versículo 10, diz que a terra para onde ele levou Abraão começou nela a ter fome. Gente, é fantástico isso. É fantástico. Começou a ter fome. Você acha que em Ur dos Caldeus ou Harã tinha fome? Com a água, com o rio Eufrates ali do lado, tinha fome? Sabe o que Abraão fez? Abraão não perguntou nada. Abraão entra em desespero pessoal e Abraão simplesmente sai. Ele sai de onde Deus mandou para ir para onde? Para o querido Egito. Lá vai Abraão para o Egito. Lá vai Abraão para o Egito. Meu Deus do céu. Olha que interessante. Raciocine comigo, meu amado irmão, minha amada irmã. E Deus tinha mandado Abraão ir para o Egito. O filho dele também teve fome. E eu me lembro perfeitamente que Isaac, no momento da fome, orou a Deus. E Deus instruiu a Isaac o que ele deveria fazer. E Isaac fez direitinho o que deveria fazer. Talvez o pai tinha ensinado a ele, né? Inclusive, quem nos deu esse estudo foi a pastora Romênia. Um estudo maravilhoso ali de Gênesis. Agora, raciocine comigo, ó. Pense comigo. Abraão não. Abraão simplesmente não consulta Deus, não verifica Deus, não discerne o mover de Deus, e Abraão, ao invés de ficar onde tinha que ficar, Abraão vai ao Egito. Amados, amados, é muito interessante isso. Anotou que toda vez que a gente dá um passo errado na vida, tentando fugir de um problema, a gente... problema onde está? Abraão em Canaã só teria o problema da fome. Abraão em Canaã só teria o problema da fome. Seria um problema. Deus daria um jeito, porque Deus não prometeu. Deus supriria a necessidade. Mas quando ele desce para o Egito, está lá no final do capítulo 12, exatamente, versículo 11 em diante, quando ele vai para o Egito, ele não tem só o problema da fome, ele não está fugindo só da fome, ele cria novos problemas para a sua vida. Ele agora tem o problema de ter que encarar um homem que se considerava Deus, ou você acha que Faraó não era chamado de filho de Deus. Ele ainda teve um segundo problema, que era o problema da sua esposa, que era lindíssima, mas lindíssima. Quem via Sara ficava simplesmente boquiaberto com Sara e não deu outra. Cegaram, quando viram Sara, já anunciaram a Faraó e disseram a Faraó, olha, ela é um pitel, fantástica, maravilhosa, perfeita, você tem que ter no seu harém. Você tem mulheres maravilhosas aí, você não vai ter no harém? E Abraão ainda conversa com Sara e diz, ó, diz que é minha irmã, não diz que é minha esposa, não. Como se existisse meia verdade ou parcial mentira. Irmãos, o que aconteceu? Aconteceu o que nós já sabemos. Sara é levada a Faraó. É lógico que Faraó não possui sexualmente Sara de cara, porque eles aguardavam de 4 a 6 meses para ter a primeira relação sexual, para o seguinte fato: se a mulher aparecesse grávida, aí ia dar problemas para o rei que a estava possuindo. Era filho de quem? Está compreendendo? Então, Sara vai para a corte de Faraó, fica lá no mínimo de 4 a 6 meses, e Deus arrebenta Faraó. Deus simplesmente, segundo o texto, coloca enfermidades terríveis ali, e Faraó acaba descobrindo que o problema é Abraão. E o pior, durante aqueles 4, 6 meses,
pensando que Abraão era só irmão de Sara, deu presentes, deu ovelha, deu gado, deu servos e empregados. Foi nessa leva que veio Agar. E aí, o que acontece? Acontece que depois que tudo foi descoberto, Faraó, que poderia matar Abraão, né? Ele, no versículo 18 de Gênesis 12, diz assim, que é isso que você me fez, meu amigo, porque você não me disse que ela era a tua mulher. E aí Faraó simplesmente diz o seguinte, ó, é agora, não é amanhã não, é agora. Pega tudo que você tem, some. Como os meninos dizem hoje, vaza. E aí muita gente sempre diz assim, poxa, mas isso é um Deus fantástico, né? É um Deus que transforma problemas em bênção, porque Abraão saiu muito mais abençoado, Abraão saiu muito mais rico, Abraão saiu muito mais poderoso. É mesmo, irmão? É mesmo? Pois é, esse tempinho aí de 4 meses, 6 meses, 1 ano que ele passou no Egito, e trouxe para ele um pequeno probleminha. Primeiro problema. É aqui que ele encontra a querida Agar. E depois, lá na frente, você vai ver o que Agar vai fazer na vida desse casal. Segundo problema, ele sai tão rico, com tanto gado, com tanto ouro, com tanta prata, que Faraó lhe deu, que quando ele volta, quem é que não consegue viver mais junto dele porque também enriqueceu? Quem não consegue viver? Ló. Né? Ló, o seu sobrinho. Então a riqueza dele ainda trouxe problema. Teve a questão da separação. Tanto é que depois Abraão não aceita de maneira alguma a riqueza de outra pessoa na vida dele, senão Deus. Nem os despojos de uma guerra futura, que vamos falar já já, ele quis, ele não aceita. E ele volta envergonhado. Você já imaginou como Abraão devia olhar para si? Porque a tua esposa olha para você como protetor, como aquele que vai defender. Sara, durante os 4, 5, 6 meses que estava lá dentro, que tinha que esperar para mostrar que não estava grávida, para aí sim Faraó deitasse com ela. Sara devia pensar, meu Deus, olha o homem que eu tenho. Para levar a cara dele, foi humilhante. Foi humilhante. A experiência foi boa. Deus testou aqui, em primeiro lugar, a fé de Abraão. Deus testou. Porque a terra produz por causa de Deus. Quando você pega Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, eles dizem de forma muito direta e objetiva que todos os seres comem porque o Senhor dá a eles. Porque o Senhor dá a eles. Então, é óbvio que Abraão aqui foi tentado. E se você parar e pensar, quando a gente pensa nisso, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, Pedro tem aquele texto fantástico que diz que a prova da nossa fé, quando nós vencemos, redunda em que glória a Deus, porque nos torna cada vez mais fortes. Abraão entendeu a lição. Abraão teve este primeiro teste, e ao sair deste primeiro teste, ele sai tão humilhado que ele volta, segundo o texto bíblico, exatamente para onde tinha saído e de onde tinha saído, e volta exatamente para o local onde tinha erguido os seus primeiros altares e lá adora a Deus. E Deus pega, olha para Abraão e Deus diz assim, vou fazer o segundo teste. E aí o capítulo 13. Fantástico, 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 fantástico.
Você está pensando que depois que eu e você começarmos a vida de fé, o Senhor não vai provar nossa fé? Irmãos, o que você acha que é um coronavírus desse? É um momento de provação, sim, da nossa fé. E nós estamos firmes nele. Porque se nós vivemos ou se nós morremos, é para a glória dele. Crente não tem desespero. O crente vive sempre na esperança. Sempre na esperança. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí Deus resolve fazer o segundo teste com Abraão. O segundo teste está aqui. Está no capítulo 13. Poxa, pastor, eu sempre pensei que o grande teste da vida de Abraão e o único teste fosse aquele lá do capítulo 22, que nós vamos ver na próxima quarta, que é quando ele pede para sacrificar o filho. Não, meu amigo, aqui está o segundo teste. O primeiro foi a terra que não deu fruto. O segundo, olha que fantástico, o segundo está no capítulo 13. Entenda o seguinte, entenda que Abraão e Ló voltaram tão ricos, mas tão ricos, mas tão ricos, de toda a ida para o Egito, porque não pense que foi só Abraão que enriqueceu lá. Ah, não pense, não pense, não pense. Ló também cresceu. Que quando eles voltaram, não tinha espaço na terra para eles. Olha que bênção fantástica essa do Egito. Voltaram e não tinha como mais a família estar junta. E a família tem que se separar por causa dos bens materiais, por causa de dinheiro, por causa de grana. Porque o que era ovelha, o que era boi, o que era vaca, o que era cabra, o que era cabritos nessa época, era dinheiro. E aqui Abraão passou com 10. Abraão tinha, em primeiro lugar, o direito de simplesmente dizer, eu sou mais velho. Eu tenho o direito de escolha. Você está aqui na barra da minha saia. Então, eu vou escolher e para onde eu vou, você vá para o outro canto. Mas em Gênesis 13, ele diz assim, olha, eu não quero problemas entre você e eu. A gente é irmão. A gente é irmão. Escolhe. Escolhe para onde você quer ir. Você quer ir para cima? Eu vou para baixo. Você quer ir para o leste? Eu vou para o oeste. Não tem problema, escolhe. E Ló, obviamente Ló, tadinho, ainda com toda a influência da grandiosidade do Egito, olha para as campinas do Jordão e de Sodoma e Gomorra e diz, é lá. Lá tem comida, lá tem pasto, lá tem água, lá tem tudo, lá tem civilização, lá tem povos. Tá, tudo bem, o povo lá não é muito dedicado a Deus, mas lá tem tudo. Eu acho incrível o texto aqui. Irmãos, nada está na Bíblia por acaso. É fantástico isso. Olha que interessante. Versículo 10 de Gênesis 13. Levantou os olhos Ló e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O Egito fez muito bem para Ló. Ah, mas como o Egito fez bem para Ló. Esse período de 1 ano ali, em que ele e o tio estão lá, mas fez muito bem. Ló começou a ver as coisas, obviamente, infelizmente, sob o prisma do Egito. E a gente sabe da destruição. Só que presta atenção. Eu quero que você entenda que aqui está o 6º grande princípio para a nossa vida. Você sabe por que Abraão disse, filho, escolhe e eu vou para onde você não for? Óbvio, se Ló escolheu o melhor, sobrou para Abraão o quê? O que sobrou para Abraão? Sobrou deserto, sobrou terra improdutiva, sobrou terra não fértil. Mas por que Abraão
deu a Ló o privilégio de escolher, porque ele aprendeu muito no Egito. Ele aprendeu que ele estava com Deus. Quem, na verdade, o tirou de toda aquela grande encrenca que entrou foi Deus com mão forte e misericordiosa. E ele entendeu que a fé, guarde isso, a fé nos faz ver que Deus sempre cuidará de tudo. Mesmo que a escolha daquilo que é aparentemente melhor não puder ser realizada por nós. Mesmo que não possamos aparentemente ir para o melhor, creia. Oh, aleluia. Irmãos, há uma glória muito forte de Deus nesse escritório agora. O Senhor está aqui. Eu sinto isso. Eu vou me conter, eu tenho que ensinar a palavra do Senhor. A fé nos faz ver que Deus cuidará de tudo. Deus cuidará de tudo. Mesmo que aparentemente não tivemos a oportunidade de escolher o melhor. E o que eu acho fantástico é que, a partir desse momento, a vida de fé de Abraão, ela cresce. Ela cresce de forma fantástica. Porque, olha o capítulo 14. Acompanhe comigo o capítulo 14. Olha que fantástico. Aqui nós temos a 6ª lição de fé desta noite. O que é viver pela fé? E viver na fé. Presta atenção. No capítulo 14, você tem exatamente um momento muito difícil. Gente vem lá do Oriente, aqui para o Ocidente, fazer guerra. E nessa guerra, capturam, arrebentam com Sodoma, com Gomorra, e quem está em Sodoma e Gomorra. Todo mundo já sabe. O sobrinho de Abraão. Eu acho interessante Abraão nesse ponto, porque aqui nós temos uma das mais preciosas lições sobre a fé. Abraão, em primeiro lugar, do versículo 1 do capítulo 14 até o versículo exatamente até o versículo 8, 9, olha que interessante, né? Você vê a briga entre os reis e você vê Abraão não entrando na briga dos outros. Abraão na dele. Abraão observando de longe, na dele. Deus não mandou entrar, Deus não mandou fazer, Deus não mandou realizar, Abraão na dele. Entenda uma coisa, por Cristo, não é porque a gente vive na fé que a gente vai querer intervir em tudo. O que Deus mandar a gente fazer, a gente vai e faz. O que Deus não mandar, a gente observa. Compreenda isso. Só que há um problema. Ló foi preso. E aí, um dos que fugiram vem contar para Abraão. E aqui algo fantástico. A fé não retira de nós o viver em sociedade. A fé não nos torna alienados, ETs, malucos. Não. A fé não nos faz viver de forma alienada a sociedade onde nós estamos. Aqui sim, aqui atingiu o sobrinho, atingiu o meu familiar, eu vou lá salvar. E é um texto que passa pela gente, como os meninos dizem, passa batido, e é um texto importantíssimo esse, sabe por quê? Porque, veja bem, num texto como esse diz que simplesmente Abraão, vamos juntos, pegou 318 dos nascidos na casa dele. Por que 318 dos nascidos da casa dele? Porque quando ele volta do Egito,
Ele tem muita gente que não é nascido da casa dele, tá entendendo? Que ele não pode, que na hora de uma guerra, de uma batalha, vai pro outro lado. Então Abraão foi inteligentíssimo. Abraão pega 318 que nasceram na casa dele, que ele sabe que pode confiar. Você já notou que esse texto diz que esses 318 tinham armas, eles estavam armados, e eles eram treinados? Você está entendendo que Abraão ia para uma outra terra, confiava em Deus, mas Abraão tinha um exército pessoal treinado e armado. Ah, mas aí ele errou, mas aí é falta de fé, quem confia em Deus. Meu amado irmão, a fé não torna ninguém alienado, não. A fé não torna ninguém alienado. Abraão sabia direitinho como eram os povos que circundavam a humanidade na época. Abraão tinha sim um exército, Abraão tinha sim gente armada e gente preparada para a batalha. E ele não mandou os outros, não. Ele foi, ele liderou, ele matou, ele arrebentou, ele foi o grande general. E Abraão ainda é muito inteligente. Abraão ainda tinha contatos políticos. Abraão ainda pegou outros 2 reis e disse, ó, vem comigo. Compreendeu? Presta atenção. Você vive uma vida de fé, não vive? Agora você tem que compreender que se Deus nos deu médicos, é porque remédios podem ser tomados. Você vive uma vida de fé, não vive? Mas você tem que compreender que, simplesmente, se existe muro para casa, você tem que botar muro na sua casa e tem que trancar a fechadura da sua casa. Não, eu não tomo remédio porque isso é falta de fé. Não, eu não vou trancar minha casa porque o anjo do Senhor acampa-se assim, por Cristo. Tu tá maluco? A falta de fé não é simplesmente... Não. Abraão era o pai da fé. E Abraão sabia onde vivia. Abraão sabia comprar. Abraão sabia vender. Abraão sabia os problemas que tinha. Abraão tinha um exército. Abraão tinha homem armado dentro da casa dele, protegendo a casa dele. Acorde! Não, que eu não vou tomar, eu não vou tomar nada, Deus vai me proteger do coronavírus, meu amigo. Começou a sentir os efeitos? Vá ao médico, tome a tal da ivermectina, tome a tal da azitromicina. Eu tô vivo porque eu tomei a ivermectina, a azitromicina, que senão estava debaixo da terra. Eu tive Covid. Ou você acha que eu estou dando a aula daqui por quê? Eu estou esperando os últimos resultados para dizer que, graças a Deus, o Senhor me abençoou. Agora eu também orei. Eu pedi a Deus misericórdia. Eu pedi que o Senhor me abençoasse. E aí, glória a Deus. Meus 2 filhos, graças a Deus, fortes, fantásticos, para eles foi uma gripinha de nada. Gripinha de nada. Agora eu e minha esposa, nós sim, nós tivemos momentos de uma certa aflição, mas que Deus teve misericórdia de nós. Liguei para o Heloís foi me conduzindo passo a passo. Que homem maravilhoso, pastor Heloís. E foi me dizendo, ó, agora faça isso, agora faça isso, agora faça isso. E o Senhor nos abençoou. E nós estamos aqui. Eu e o Edilson somos prova viva de que Deus é misericordioso. Porque eu e o Edilson Saraiva éramos do grupo de risco. E a gente está bem. Irmãos, por Cristo. Por Cristo. Compreenda algo simples de ser compreendido por Cristo. Fé não é viver alienado. Fé é desfrutar de tudo que Deus deu. Deus deu a nós medicina.
Deus deu a nós a psiquiatria, Deus deu a nós a psicologia, Deus deu a nós os bombeiros, Deus deu a nós os policiais. É aquela velha brincadeira. O indivíduo pegou, estava afundando um navio e disse assim, Deus vai me salvar. Ok, Deus vai te salvar, sem nenhum problema. Aí, na brincadeira, né? Aí Deus pegou e mandou para ele, bote salva-vida, helicóptero, mandou tudo. Aí ele afunda e morreu, aí ele chega no céu e ele diz assim, Jesus, mas que eu tive fé, e o Senhor não fez nada. Aí Jesus diz para ele, eu mandei bote, eu mandei bombeiro, eu mandei salva-vida, eu mandei helicóptero, você não atenta? Agora, fé também é acreditar no impossível. Fé é quando faltam também todos os recursos, absolutamente tudo. A gente entrega o coração a Ele e a gente crê que Ele faz. E Ele é fiel. Ele é fiel. Há momentos na vida de Abraão que Abraão não tem como. Mas há momentos na vida de Abraão que Deus demonstra a ele o quanto ele é fiel. Então, por gentileza, sexta lição. A fé não nos retira a vida prática. A fé não nos faz viver alienados. A fé é o firme fundamento de que tudo o que ele disse é verdade. E nós cremos para a honra e glória do Senhor. Só 2 pontinhos e eu encerro, prometo para você. Agora nós chegamos no final do capítulo 14 e aqui tem algo fantástico. Aqui tem algo fantástico. É a questão de Melquisedeque. Depois que Abraão ganha a guerra, Melquisedeque o encontra e ele dá a Abraão, ele dá a Melquisedeque o dízimo. O dízimo. Olha que fantástico, a primeira vez que na Bíblia se diz dízimo. E que Abraão dizimou muito antes da fé. Eu fico muito feliz porque eu olho os nomes dos irmãos que participam. Irmãos, me dá uma felicidade tão grande, porque dos aqui, com certeza, dizimistas. Ontem, ou anteontem, eu não sei o dia que a gente pagar para o Gedeon. Irmãos, nós passamos para o Gedeon a quantia correta, e o Gedeon recebeu, e o Gedeon já dizimou, irmãos, que igreja fantástica! Nós somos filhos de Abraão, a gente dizima, não é porque está na fé, é porque nosso pai, que vivia na fé e antes da lei, dizimou. Eu acho interessante isso, porque tem 2 detalhes aqui que eu quero me chamar a atenção para você pensar durante a noite inteira. Pensar durante a noite inteira. Em primeiro lugar, para quem pensava que toda aquela terra só tinha ímpios, você tem Melquisedeque, rei da cidade de Salém. Salém fica ali mais ao sul, que depois seria chamada de Jerusalém. Você tem Melquisedeque, rei da cidade de Salém, e você tem um rei que nessa época é sacerdote do Deus Altíssimo. Gente, que coisa linda! Gente, que coisa linda! Ou seja, o local para onde Deus enviou Abraão não era absolutamente insólito, não era jogado, não era jogado às traças, não só tinha demônio lá, não. Lá você tinha gente que servia ao Deus Altíssimo, e você tinha um rei de uma importante cidade, porque isso aqui não é alegórico, não, isso aqui é real. Melquisedeque existiu, Salém existiu, ele era rei de Salém, e ele, além de rei, era sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, eu não sei de onde vem Melquisedeque, ele não tem origem, não tem princípio, ninguém falou, mas o que eu sei é que aqui tem uma cidade, em toda essa região onde Abraão está, que tem gente que serve a Deus. Ele é sacerdote do rei e do Deus Altíssimo. E ele recebe os dízimos de Abraão. Ele tem uma santa ceia com Abraão, ele dá pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. E que coisa fantástica! Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado que na região tem um
rei, com um reino, com uma cidade inteira. E esse rei é sacerdote do Deus Altíssimo. Significa que tinha, naquela região, tinha culto ao Deus Altíssimo, tinha gente para interceder, porque é sacerdote, e interceder perante o rei Altíssimo. Quer dizer, a terra não estava toda jogada à malignidade, como a gente pensa, não. A gente tem filhos de Noé que guardaram a palavra de Deus. E daqui vem Melquisedeque. Para que eu possa ir para o capítulo 15 e terminar a nossa aula de hoje, que delícia, né? Um dia um amigo, ele não é dizimista, ele não crê no dízimo. E aí ele olhou para a minha cara e ele disse o seguinte, mas Abraão dizimou só uma vez. E dizimou do que tinha vencido dos despojos. Eu disse sim, sim, sim. Mas é porque Abraão não tinha tempo de toda hora estar indo lá a Melquisedeque entregar o dízimo sempre. Ele não estava tendo tempo. Mas ele dizimou só dos despojos. Aí eu disse o seguinte, olha, se você parar e pensar, Abraão dizimou da grande vitória que ele teve. Ele disse, pois é, isso que eu estou dizendo. A gente não tem que dizimar do trabalho, não. A gente tem que dizimar só quando Deus dá grandes vitórias. Oh, meu Deus do céu. Aí eu peguei e abri a Bíblia com ele em Gênesis, quando Deus diz para Adão, você vai trabalhar e não vai ser simples mais, não. A terra não vai te dar como dava aqui no Jardim do Éden, não. Você não vai ser simplesmente tudo o que é, não, meu amigo. Você não só vai conseguir comer. E olha que a maioria do que você vai comer é cardos e abrolhos. O pão de cada dia é uma vitória tão grande na vida do ser humano, principalmente agora, depois da pandemia, onde há desemprego em massa. Isso não aconteceu na sua vida, sabe por quê? Porque você tem Deus. Mas saia lá fora para você ver. Então, pão de cada dia, irmãos, é tão difícil ter que ele é uma vitória. É por isso que a gente, diante da grande vitória do pão de cada dia, a gente vai à casa do Senhor. A gente entrega com felicidade os despojos da nossa vitória do dia a dia. E a gente, por ser filho de Abraão, a gente não dizima a levitas. A gente dizima direto a Melquisedeque. Um símbolo de alegria por absolutamente tudo que ele deu por nós. Irmão, você sabia que ele saiu, me ligou e disse, olha, voltei a dizimar. Aí eu, glória a Deus. Ele é de outra igreja. Mas aí parece que parou de novo. Meu Deus, como é difícil, né? Como é difícil. Toma muito cuidado, porque um texto como esse, ele é muito profundo. E aqui Abraão teve a possibilidade de louvar o rei de Sodoma. Bota uma coisa na cabeça. Quando a gente não louva Melquisedeque, a gente louva o rei de Sodoma. Toma cuidado. E ó, firme com o Senhor Jesus. Tá? E agora vamos terminar. Vamos terminar. Veja, que agora com esta guerra, Abraão sai para uma batalha, não consulta a Deus, mas Deus está com ele. Veja que a vida de fé é algo fantástico, porque até as decisões que você toma, às vezes sem consultar o Senhor, são impelidas pelo próprio Senhor e o Senhor te abençoa.
Mas chegamos agora ao final deste lindo momento juntos e vamos para um importantíssimo capítulo 15. Irmãos, deem para mim só 5 minutos. Só 5 minutos. Se você não entender nada da mensagem até agora, não tem problema. Entenda o que eu vou falar agora. No capítulo 15, Abraão, segundo os historiadores, ele já tinha perto de 10 a 12 anos que estava naquela terra peregrinando. Vamos lá, imagine que você é Abraão e simplesmente você, como Abraão, você sabe que Deus, simplesmente diz para você: eu vou te dar a terra, vou te dar para a tua parentela, vou te dar a terra, vou te dar para a parentela. E depois de 10, 12 anos, você peregrinando, você não tem a terra e o pior, não tem filho. Você não tem terra e não tem filho. O coração de Abraão estava pressuroso. Quando Deus vê o coração de Abraão, Deus sabe que naquele momento precisava um acréscimo de fé. Gente, é lindo demais o que vem agora. O capítulo 15, Deus chega a Abraão, chama ele pertinho, e lá no querido versículo 1, Deus diz assim: não temas, eu sou o teu escudo. Ué, pastor, Abraão estava com medo? É lógico que sim. Ele acabou de arrebentar todos os reis lá do leste. Ele estava com receio que esses reis um dia voltassem e arrebentassem ele. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Fica frio. Para alguém passar e pegar você, tem que passar e pegar-me. Glória a Deus. Você se lembra o Senhor dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Deus é nosso escudo. Quem anda em fé tem Deus como seu escudo. Agora, olha que lindo. E o teu galardão será sobremodo grande. Só que Abraão, no versículo 2, diz assim: ah, Senhor, você vai me dar mesmo alguma coisa? Você vai me dar herdeiro? Você vai me dar alguma terra? Porque é o seguinte, ó, já tem 10, 12 anos que eu estou aqui. Eu não estou vendo terra, eu não estou vendo herdeiro, a mulher não engravida e não está tendo nada. E como é que é? Aí Deus pega Abraão. Gente, que coisa linda. Versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu, conta as estrelas. Você pode contar? Pois é, Abraão. Assim será a tua posteridade. E quando o Abraão ouve a voz de Deus, versículo 6, e ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado por justiça. E Deus disse, versículo 7, meu amigo, eu te tirei do Ur dos Caldeus para te dar essa terra. Eu vou te dar. E aí ocorre algo fantástico. Ocorre aquele pacto entre Deus e Abraão. Deus não precisava fazer isso, mas Deus sabia que na cabeça limitada de Abraão, Abraão confiaria mais ainda se houvesse aquele pacto. Aí Abraão levanta um altar, Abraão pega os animais, corta, e aí nos 2 altares bota ali, aí vem aquela cena que ele dorme e passa um fogareiro fumegante e a tocha de fogo. E aquilo significava no Antigo Oriente o seguinte: olha, se eu não cumprir, você pode me matar como esses animais estão mortos aqui. O que eu acho fantástico é agora. Porque tudo isso eu sei que você sabe. O que eu acho fantástico é agora. Olha que interessante. Versículo 13, acompanhe comigo. Então o Senhor lhe disse: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que
há de sujeitá-lo, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para o teu pai em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gente, que coisa fantástica. Sabe o que Deus diz para Abraão? Eu te chamei para você viver aqui. Mas quem vai herdar isso aqui são os seus descendentes. Você não vai ter aqui agora, não. Você vai viver aqui como eu quero, mas quem vai herdar são os teus descendentes. E eles ainda vão para uma terra alheia, vão ficar lá como escravos. Deus estava falando, obviamente, da escravidão no Egito, e depois de 400 anos eles vão voltar, porque é nesse tempo exato que a maldade daqueles que estão em guerra vai subir de tal forma que eu vou destruir todos por intermédio dos teus herdeiros. E aí sim se cumprirá a minha promessa. Olha para mim. Se você sai de Ur dos Caldeus e você escuta uma coisa dessa de Deus, a vontade é dizer, tá de brincadeira, não tá não? Mas sabe o que aconteceu no coração de Abraão? Ele creu. E isso foi imputado por justiça. Última lição sobre a fé no dia de hoje. Abraão crê, pois ele entende que todo o futuro de bênçãos para os seus descendentes estava em suas mãos. Você sabe por que você e eu vamos viver de fé em fé? Porque muitas das promessas de Deus se cumprirão agora para nós. Mas muitas são para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. E eu não vejo abrindo a boca para reclamar. Ele vê. E ele diz, então é assim que o Senhor... Então quer dizer que a posse definitiva vem depois. Abraão continuou levantando altares e louvando a Deus. Sabe, amado irmão e minha irmã, que coisa fantástica é o Senhor nosso Deus. Aqui nós temos Abraão no meio da sua vida de fé. Semana que vem nós vamos terminar sobre a vida de Abraão e vamos ver agora o ápice da fé. E eu te pergunto, qual foi o momento maior de fé? Foi quando ele saiu de Ur dos Caldeus? Ou foi quando ele chegou aqui e ouviu Deus dizendo, eu vou te dar tudo, mas quem vai ter a posse de todas as coisas são os teus herdeiros. E só depois de 400 anos, meu amigo. Você entende que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Agora talvez você entenda, porque em Hebreus capítulo 11, versículo, eu creio que 4 ou 5, está por lá, diz que pela fé Abraão não só saiu para uma terra que não conhecia, mas nela peregrinou como estrangeiro. Que coisa fantástica, né? Que Deus fantástico. E que homem fantástico, Abraão. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Terminamos mais um estudo. Semana que vem a gente termina a vida de Abraão. E bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse estudo bíblico. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua presença. Tu és Deus de graça, tu és Deus de misericórdia, tu és Deus de amor. Dá-nos uma noite em paz, livra-nos de todo mal, guarda-nos contigo. O nosso coração está ansioso para voltar
a ir ao templo físico. Dá-nos essa alegria. E, Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos. Protege cada um do vírus. Livra cada casa deste vírus tão terrível. E se alguém pegar, ó Deus, que tu possas ter misericórdia, que tu possas curar e abençoar. É o que nós te pedimos. Eu te peço especialmente pelo pastor Cristiano, Deus. Ó Pai amado, dá a ele uma recuperação final desta terrível enfermidade. Cuida do teu filho e recupera-o completamente. É o que nós te pedimos. Te agradecemos e te louvamos. Que o amor, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, habite e reine sobre tua vida, para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Um grande beijo. O Senhor esteja contigo e, ó, firmes, abundantes na seara. Paz do Senhor.